Hoje vamos falar sobre um dos seres que tem um nome muito bonito, mas que sempre causa bastante dúvida com a sua pronúncia. Alguns conhecem como Acitar, outros como Ashtar, outros como Ashtar-Sheran, Ashtar-Sheran. Enfim, qual seja a pronúncia do seu nome, hoje traremos informações deste ser incrível, magnífico, que sempre que aparece traz uma energia também diferente, única e sempre muitas informações de encorajamento. Sempre vem com informações que nos enriquecem e que nos fazem melhorar como pessoas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o irmão Felino Xavier. Você está no canal Felinos Despertar Cristal e eu sou o comunicador desta mensagem hoje. Quem é o verdadeiro Ashtar-Sheran ou Ashtar-Sheran? Uma vez que muitos rumores e muitas informações estão sendo espalhadas na internet sobre Ashtar e o comando Ashtar. Por favor, permita-me fornecer algumas informações factuais, bem como orientações sobre como discernir o verdadeiro Ashtar e o autêntico Ashtar comando. Lord Ashtar, como comandante em chefe do Comando Galáctico Ashtar, servindo em nome do Mais Radiante, ele entrou pessoalmente neste sistema solar pela primeira vez em sua capacidade oficial, em 18 de julho de 1952. Ele veio em resposta urgente ao relata que a Terra estava tentando detonar o átomo de hidrogênio, um organismo vivo, o que viola as leis do Tribunal e da Confederação Galáctica. Destina-se a quem não tem conhecimento ou está mal informado, mal informada, confusa com a desinformação que é publicada por seres que trabalham na frequência da 4D. Lord Ashtar agora é como uma alma imortalizada, o viajante imortalizado e o mestre ascensionado. Ele é um grande ser e nobre, com cerca de 2 metros e 14 centímetros de altura e olhos azuis. Manifesta-se na forma Adam Kadmon humano e é uma emanação do raio ou filho daquele conhecido como Sananda Jesus, da Divina Mãe Maria e dos arcanjos Miguel e Gabriel, sendo formados de mistura combinada de seus códigos e essências de luz. Esta é a forma formal de manifestação do ser nos mundos celestiais. Ele começou sua estadia individualizada nos mundos inferiores da criação, no que poderia dar a ele o termo de um ser dévico, angélico da linhagem dos poderes. Arautos que são cobertos pelas almas dos arcanjos Miguel e Gabriel, respectivamente. O serviço de Ashtar para este universo foi designado pelo Conselho dos 9 Silenciosos, que servem como agentes do Criador Supremo e seus administradores diretos. Neste universo, ele funciona sob os auspícios do Senhor Metatron, El Shaddai, Senhor Órion e os conselhos de Órion, o escritório do Cristo, a ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus, nomeado Salvador e Redentor e Filho do Altíssimo, e comando angélico de Miguel.
Lord Ashtar também atua como estadista sênior e embaixador da hierarquia do Grande Sol Central e do Alto Conselho de Melquisedeque na Síria. Ele e seu Conselho da Cruz Solar servem em união coordenada com os conselhos dos Elohim. O grande diretor divino, a hierarquia venusiana do mais radiante, Sananda e Sanat Kumara, e o avatar cósmico Satya Sai Baba, o governante direto de Sanat Kumara em Terra. Ashtar também é um membro altamente respeitado de muitos outros tribunais e membros intergalácticos, como o Major Melquisedeque e o Estadista Universal. Os Ashtaris acompanham os celestiais. Indivíduos divinos e angélicos servem na administração das chaves divinas e códigos de luz viva e som vivo neste setor universal. Uma das coisas importantes para entender o comandante Ashtar e seu exército de trabalhadores e frota de naves alienígenas é que eles são de natureza etérica. Eles não têm corpos físicos como os nossos, mas podem manifestarem corpos físicos e manifestarem suas naves no plano físico, sempre que quiserem. Uma pessoa que visse Ashtar não veria nenhuma diferença entre ele e você. Identidade Ashtar Sheran. Posto: Comandante. Base de operações: Estação de Patrulha Sher. Todas as projeções, todas as ondas. Planeta de Operações Shan, que é a Terra. Setor de Bloco Blaal. O comandante Ashtar reside na estação Sher, uma estação de bloco esferoide, ou no satélite Shanshea, residente na órbita da Terra. Este satélite está nesta órbita há mais de 2.000 anos. É um complexo de instrumentação para a vigilância do planeta. Tem 1.500 milhas quadradas de área. No entanto, ele originalmente veio do que pode ser chamado de 12º reino, ou os mundos do trono celestial do Deus Supremo, dos reinos divinos positivos. Ele não é originalmente deste universo dimensional, e veio aqui apenas para servir sua missão aceita. Ele é conhecido como um Filho de Deus não caído, pois ao longo de sua longa passagem pelo tempo e espaço, ele nunca se esqueceu de sua fonte espiritual e natureza divina. É aquele que nunca se rebelou contra a vontade divina e as leis da divindade suprema. Na verdade, sua característica lealdade e devoção ao princípio divino e à lei universal revelam seu caráter imaculado e integridade pessoal como um homem totalmente digno de seu alto status e níveis de responsabilidade. Muito antes da criação e formação dos mundos inferiores de evolução, dualidade e teste, incluindo a formação do mundo agora chamado de Terra. A alma, agora conhecida como Ashtar, passou por longos ciclos de treinamento sob a linhagem de mestres conhecidos como viajantes espirituais. Com sua decisão de se transferir da linhagem angélica e entrar na linhagem adâmica ou humano, Ashtar se tornou alguém bem qualificado para comandar as frotas recém-formadas, que seriam posicionadas como porteiros em um universo futuro. Ashtar mais tarde respondeu ao pedido do Senhor Micael, Sananda Kumara e Sanat Kumara, e juntou-se à família Kumaras venusiana, em uma missão de compromisso
para adotar e promover a onda de vida em desenvolvimento e experimentos realizados neste universo, galáxia, sistema solar e na Terra. Ele foi amplamente treinado e preparado para auxiliar na orientação, nutrição espiritual e na ascensão dos mundos planetários. Ashtar alcançou o equivalente ao desenvolvimento humano da Terra como alma em outros lugares do cosmos, bem como dentro da cadeia de mundos de Vênus, onde obteve sua maestria e ascensão. A essência de sua alma, como a de muitos, tocou muitas constelações e mundos planetários e atravessou os universos multidimensionais em implantação e serviço, por virtualmente eras de ciclos. Apesar de parecer estar na casa dos 40, ele é na verdade um ser extremamente antigo. Ele era conhecido não como Ashtar, mas na ressonância de frequência de Elestron Antar Raan, e também como Gabrian Shernan, Sher-An e finalmente como Ashtar, pelo mundo no qual ele alcançou sua maestria ascensionada. Ashtar não deve ser considerado como um deus do espaço, mas como um filho de Deus extremamente e altamente evoluído, um ser na realização de Deus e mestre ascensionado. O comandante Ashtar e sua equipe não desejam ser vistos como deuses, mas sim como companheiros e iguais a nós no caminho da evolução e além. Duas de suas principais missões são informar espiritualmente a humanidade sobre sua verdadeira missão de estarem aqui. E, em segundo lugar, defender e proteger a Terra e o sistema solar de grupos extraterrestres hostis e egoístas. As pessoas não têm ideia da gratidão que ele e sua tripulação e trabalhadores incansáveis merecem. O comandante Ashtar também trabalha em estreita colaboração com o reino angélico, muito especificamente com o arcanjo Miguel. O comandante Ashtar é um homem extremamente amoroso e gentil, porém severo e intransigente em sua missão de servir, informar e proteger a humanidade em todo o sistema solar. Ashtar, ou regentes operacionais. Esses amados irmãos vêm de diferentes partes do universo, irmãos que são parte fundamental da subsistência e proteção de seus mundos e federações, como missões redentoras ligadas à ajuda e assistência. Amados, Ashtar significa regente operacional, carga cósmica que faz parte de missões interplanetárias, a cargo de grandes bases, infinitas naves interestelares de tamanhos imaginados pelo ser humano. Eles, juntamente com sua equipe, são responsáveis por zelar por locais ou pontos estratégicos de um grande número de habitantes ou almas, juntamente com um seleto grupo de elite de várias raças, aliadas que foram designadas pelos esforços e méritos a serviço da humanidade. Pois eles estão lá para ajudar, não para destruir ou invadir, como muitos de vocês pensaram ou imaginaram, não é? Dentro do Ashtar, temos 3 irmãos que zelam por nosso continente ou planeta Terra, conhecido por muitos e desconhecido por todos, os quais nomearemos pela primeira vez aqui agora. Ashtar Sheran, representante e vige do Cone do Norte, e representante desta área bendita do planeta Terra, comando Ashtar. Ashtar Soltek e Arnuk, representantes da zona central e do Cone Sul, América do Sul,
Comando Fênix. Encargos cósmicos. Para a Confederação Intergaláctica dos Mundos Evoluídos, há uma diversidade de posições cósmicas, como as existentes na Terra, mas diferentes em movimento total e objetivos definitivos. Irmãos de diferentes origens cósmicas, dada sua participação e currículo, como se diz na Terra. Eles são dignos de honrosos e humildes escritórios de representação, dos quais fazem parte Ashtar ou regente operacional. Corresponde à posição mais alta na hierarquia de assistência aos mundos evoluídos ou involuídos. São responsáveis, juntamente com suas frotas de paz, pela cooperação ativa nos processos críticos do planeta, resgate massivo de almas em face de eventualidades da natureza, guerras interestelares e cidades ou navios planetas de proporções imensas. Lembramos que essas posições não influenciam o ego humano, pois são altas responsabilidades de amor, dedicação e serviço para a humanidade na superfície, bem como para os mundos que correspondem. Devemos saber que neste plano, na hora de encarnar, parte desta elite, eles servem desde seus corpos como canais, servindo ao plano de ajudar a Terra, correspondendo assim este lindo compromisso de ser e servir a cada um de vocês, como centenas de irmãos encarnados que fazem parte de várias missões, curandeiros, ativadores de portais e exploradores. Os termos comandante e comando referem-se às suas tarefas auto-escolhidas de serem responsáveis por si próprios e de serem responsáveis por sua posição de confiança e cumprimento das ordens de seu comandante em chefe, Príncipe Sananda Jesus, o Cristo. Em nenhum caso, esses termos implicam em significado militar. Um verdadeiro comandante sempre age de acordo com as leis divinas, caminha com espírito de humildade e serviço no mais puro cumprimento das diretrizes divinas. O comandante Ashtar Sheran, que na linguagem galáctica, Irdin significa chefe sagrado, é o líder do plano cósmico, destes tempos cruciais do planeta Terra em sua transição para um nível superior de vida. Comandante de 10 milhões de seres pensantes espirituais altamente evoluídos que circundam este quadrante de nossa galáxia, no círculo eletrônico de proteção dentro das alianças pela paz no Conselho Intergaláctico. O navio principal do Comando Ashtar é a Águia. O Comando Ashtar é uma irmandade da luz sob a direção espiritual do Príncipe Sananda Jesus o Cristo. É composto por milhões de naves e membros de várias civilizações cósmicas. Você está aqui para ajudar o planeta Terra e sua humanidade neste ciclo de limpeza e realinhamento. Eles são embaixadores universais da paz. Seu maior ensinamento e mensagem são voltados para o espiritual, acima de tudo, no reconhecimento, realização e manifestação da natureza divina. O Comando Ashtar está enviando evidências de sua presença e existência para a Terra, silenciando para sempre os argumentos negativos sobre sua proteção. Comando Ashtar, também conhecido como Comando Galáctico, Comando das Forças Extraterrestres da Confederação Intergaláctica e da Frota da Cruz Solar. Eles têm milhões de representantes na Terra e representantes nascidos na Terra como voluntários para ajudar a ascensão planetária. Eles têm comandantes, contatos e raios encarnados de alguns de seus comandantes agindo de forma consciente, subconsciente e superconsciente.
Eles se lembram de seu nome cósmico e chave cósmica, que são energeticamente individuais e intransferíveis, como a impressão digital. Cada tom vibracional os conecta a certos arquivos. Portanto, o uso do nome cósmico é sagrado, o que acarreta uma grande responsabilidade, pois qualifica a energia. Por isso, precisam estar muito centrados e conectados com o coração crístico do ser de luz. Seu slogan é "Assuma a responsabilidade pela missão e por quem realmente somos". O Comando Ashtar tem suas naves-mãe ancoradas no espaço, com até 160 quilômetros de diâmetro. Essas naves-mãe contêm cidades inteiras com literalmente milhões de pessoas e uma sociedade próspera. O Comando Ashtar faz parte de uma confederação de planetas, primeiro em nosso sistema solar e depois em nossa galáxia. No círculo central, você tem o Comando Ashtar, que é responsável pelo nosso sistema solar. Então você tem a Confederação Interplanetária, que é um grupo maior de planetas em nosso setor do espaço. Então, eles têm a Confederação Galáctica de Planetas. Ainda maior é a Federação Interdimensional de Mundos Livres. Cada um desses conselhos trabalha em conjunto com as hierarquias espirituais planetária, solar, galáctica e universal. O universo está dividido em diferentes setores do espaço, como também, é claro, o reconhecimento de diferentes dimensões da realidade. O Comandante Ashtar é o representante de nosso sistema solar nessas diferentes reuniões de conselho dentro do universo. Cada uma dessas confederações e federações tem a que está acima em termos de hierarquia de autoridade. A função completa do Comando Ashtar é servir e vai onde for necessário em todo o setor para cumprir essa função da maneira que for necessária. Muitos dos membros da equipe voltam para seus planetas natais para as férias e há navios tomando o lugar. Sua nave alienígena tem patrulhado nosso sistema por muitas eras, muito antes de fazer contato aberto nas décadas de 1940 e 1950. As naves-mãe. Essas grandes naves-mãe ou cidades espaciais têm em muitos casos 12 níveis. O primeiro nível é para a entrada e saída dos navios UFO. O segundo nível é uma grande loja de suprimentos para todos os outros níveis do navio. O terceiro nível é um zoológico com animais de vários mundos. O quarto nível é o da pesquisa agrícola, cultivo da terra, jardins e pomares. O quinto nível é o centro de origem do pessoal e técnicos que trabalham nos primeiros 4 níveis. O sexto nível é o nível recreativo, com imensos parques e paisagens. O sétimo nível é o complexo médico. O oitavo nível é o lar dos evacuados, se necessário. O nono nível é o complexo universitário. A este nível existem bibliotecas, salas de conhecimento, salas de concertos e atividades culturais. O 10º nível é onde chegam os dignatários visitantes de todas as dimensões. O nível 11 é o quartel-general do Comando Ashtar e o salão de reuniões da Grande Rotunda. O nível 12 é conhecido como The Dome e o centro de controle do piloto e a plataforma de observação do oficial. Os visitantes podem vir aqui com hora marcada se vierem em grupo. No centro da nave-mãe, de cima para baixo, está um eixo circular que é um reator de energia para toda a nave. Ashtar descreveu uma nave-mãe particular chamada Shanshea como a maior dessas cidades que orbitam o sistema solar. Este é o navio onde o comandante Ashtar
aparentemente vive a maior parte do tempo. Com amor, Comandante Namura, comandante ou operacional, correspondente aos comandantes ou encarregados de missões interplanetárias, encarregados de encontrar seus semelhantes e orientá-los em seu processo de despertar, auxiliando as sementes estelares e os responsáveis pelas belas informações e missões de cooperação. Fora deste plano, eles são responsáveis por altas missões de paz e assistência aos mundos envolvidos e evoluídos, missões de natureza militar ou soberania entre povos, planetas e nações estelares, nave-mãe ou naves interplanetárias, por Mystery.